Olá, pessoal! Hoje nós vamos refletir um pouco sobre um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Eu queria começar com você, João. João, mas o que é domínio próprio? Você tem ideia? Domínio próprio é você conseguir, se controlar. De fazer coisas que não deve, de fazer as coisas que deve. Alguém de vocês querem falar alguma outra coisa? Eu acho a mesma coisa que o João. Bom, segundo o que eu pesquisei, o João tá certinho. Domínio próprio é temperança, é moderação, é autocontrole sobre os nossos desejos e paixões. É quando nenhuma vontade ou vício consegue nos dominar. Agora tem outra perguntinha. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O que tem dominado vocês? Quando você não tem nada para fazer, Calori, o que você faz? Você não tem nada para fazer, o que você faz? Geralmente eu assisto TV e eu jogo no celular, sabe? Sim. E você, Otávio? Eu jogo no celular. E você, João? Eu também jogo no celular. Então, assim, eu tenho visto meus alunos também, que muitas crianças estão jogando bastante no celular, né? Bastante no joguinho do celular. Agora, vamos pensar. Queria que vocês me ajudassem a pensar. Eu gostaria que vocês também fossem verdadeiros. Vocês acham que o joguinho no celular, toda vez que dá vontade, agrada a Deus e vocês melhoram como pessoas? Toda hora que dá vontade de jogar, vocês acham que assim melhora vocês como pessoa e Deus fica contente? O que você acha, Calori? Olha, não melhora, certo? Mas é que assim, a gente gosta, vamos supor, né? Mas eu acho que não melhora, entendeu? Domínio próprio, de controlar muito o horário que você quer parar de jogar. Alguém tem que vir e falar pra você parar de jogar o horário. Porque vamos supor, tô lá jogando, nem parece que passou 3 horas que eu tô jogando, entendeu? Passou 3 minutos. Sim. Eu acho que não vai ajudar em nada se melhorar como pessoas. Mas eu acho que assim, se a pessoa tiver uma cabeça boa, não for influenciada por isso, acho que não vai mudar nada na vida dela, se ela não for influenciada, né? Se ela se influenciar por essas coisas, aí vai mudar bastante. Muito bem, legal. Bom, o apóstolo Paulo, ele resume esse assunto lá em 1 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 12. Um de vocês poderiam ler para mim na Bíblia o que ele fala? Pode ser você? Pode. É só o 12? É o 6? Isso, o 12. Fugir da imoralidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que legal! Até sobre isso Deus fala com a gente na Bíblia. Então, o que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa. Não. Mas ele está falando que pode ser. Sim. Ele está falando assim, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo. Posso? Pode. Mas aí tem uma segunda parte. Ele fala, mas nem tudo me convém. Então, será que eu posso fazer tudo? Não. Tem uma dica que o pastor dá que eu acho super legal. Pra gente saber assim, será que isso é certo ou não? Ele sempre fala pra gente fazer a pergunta assim, se eu fosse Jesus, ele faria isso? Se a resposta for sim, legal. Se a resposta for não, eu acho que a gente tem que repensar, porque eu acho que não é uma boa coisa. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo convém que eu faça, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês de alguns exemplos negativos de pessoas da Bíblia que não exerceram o domínio próprio. Vocês conhecem alguém? Alguma história da Bíblia que assim não teve uma história legal, que eles não conseguiram exercer o domínio próprio? Eu vou falar para vocês então. Lá em Gênesis 3:6 fala da Eva. Diante da árvore que era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, ela não teve domínio próprio contra a sua vontade. O que ela fez? Comeu o fruto proibido.
Ela comeu. Isso, ó. Ela escolheu comer o fruto e ela desobedeceu a Deus. Lá em Gênesis 4:7 tem um outro exemplo. Caim, ele se irou com Abel, seu irmão. E apesar de Deus tê-lo alertado, ele não teve domínio próprio. O que ele fez? Matou o irmão dele. Ele matou o próprio irmão. Ele escolheu matar o próprio irmão. Ele não teve domínio próprio. Aí lá em 2 Samuel, teve Davi diante de Batseba. O que ele fez? Alguém lembra da história do Davi? Ele traiu. Existia Urias, que era o marido da Batseba, que ele estava em guerra, e Davi se interessou por ela e ele traiu Urias. Ele escolheu trair, desobedeceu, ele também não teve domínio próprio. Bom, tem muitos outros exemplos, eu citei esses. Agora, eu vou falar para vocês alguns exemplos positivos que nós podemos até imitar, de pessoas da Bíblia que tiveram domínio próprio. Vamos lá. Lá em Gênesis também, capítulo 39, versículo 12, tem a história de José. Diante da esposa de Potifar, ele teve coragem para fugir. O que ele fez? Alguém lembra da história? A mulher de Potifar se ofereceu para ele e ele, cheio do espírito, ele fugiu da tentação. Né? Ele não queria que o marido dela fosse traído e ele também não quis fazer isso. E lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel, diante dos banquetes do rei, ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com os vinhos que ele bebia. O que ele fez? Ele comeu só coisas saudáveis. Isso, ele escolheu não se contaminar. Aí tem um outro exemplo positivo que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4, que é Jesus diante das tentações no deserto. O que ele fez? Ele não comeu? Não, ele não escolheu este reino aqui dos homens, ele escolheu o reino de Deus. Você lembra quando Satanás ficou tentando ele lá? Você lembra da história? Ele estava no deserto e aí Satanás falou assim, ó, proste-se a mim e você terá todas as riquezas desse reino, tudo que você quiser. Mas ele disse que ele escolheu a Deus, ele não escolheu o reino dos homens. Então, aqui também tem alguns exemplos, existem outros, mas alguns exemplos de pessoas que tiveram domínio próprio, que conseguiram controlar. Bom, agora vem a pergunta mais importante. Nós já vimos que é muito sábio termos domínio próprio, mas como obtê-lo? Como eu faço para não fazer as vontades que desagradam a Deus? As vontades que eu tenho vontade. Como? Voltamos lá para o joguinho do celular. Como você, Otávio, faria para controlar, para equilibrar o desejo, por exemplo, de querer jogar toda hora, ou às vezes até exceder um horário tarde da noite, que isso a gente já viu que não agrada a Deus e que não é bom para a gente também. Como assim? Você tem alguma dica para dar para a gente fazer? Sim, pode falar? Se ocupar com outras coisas. Se ocupar com outras coisas. Você tem alguma ideia, Calória? O que a gente podia fazer para dar uma controlada no domínio próprio? Não sei, tipo, vamos supor, eu fico todo dia à tarde, vamos supor, no celular. Sim. Aí vamos supor, tem um dia que eu jogo um pouco à tarde, outro dia ao invés da noite, entendeu? Eu jogo à tarde, aí fica mais um pouquinho à noite, sabe? Vamos supor, 1 hora à noite, meia hora, entendeu? Não ficar 3 horas à tarde. Muito tempo direto. E você, João, você tem alguma dica para dar pra gente? Eu acho que assim, minha mãe fala pra mim, ela fala assim, tipo, às vezes, quando de sábado à noite, eu jogo um pouco antes de comer, eu começo às 7h30, depois umas 9 eu vou comer. Eu como, aí depois eu volto a jogar. Aí minha mãe fala assim, você pega, coloca o seu celular para despertar e meia hora. Deu meia hora que você vai brincar. Ó que dica legal. A mãe coloca um tempo, você coloca no celular para despertar, a hora que despertou é o horário de parar. Tá. Bom,
nós já vimos o que é domínio próprio e para conseguir exercitar, nós começaremos com um novo coração em Jesus. Nós precisamos compreender que enquanto seres humanos, nós somos seres insaciáveis. A gente sempre quer mais, mais e mais. Tá na nossa essência, tá na essência do ser humano. Agora, apesar do domínio ser próprio, o fruto é do Espírito. Então, o que eu quero dizer? Que eu e vocês não temos a capacidade de produzir em nós mesmos o domínio próprio. Infelizmente, a gente não consegue controlar sozinha. Nós não conseguiremos, por esforço próprio, controlar as nossas vontades e desejos. E agora? O que a gente vai fazer, então? Orar a Deus. Ô, João, ele já quase que deu a resposta. Primeiro, a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade e a nossa incapacidade, que a gente não, por si só, a gente não consegue. E desejar e orar a Deus profundamente para sermos transformados. Jesus, como sempre, ele nos dá a receita. Lá em Tiago, capítulo 5:16, fala assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Olha que legal. Então, primeira coisa, a gente tem que confessar que isso é um pecado, que não está agradando a Deus e que também não é bom para a gente. Depois a gente tem que orar uns pelos outros para a gente ser curado. Então, sozinho a gente não consegue, mas se a gente pedir a ajuda de Jesus, de Deus, a gente pode conseguir. Tem algumas dicas aqui que vocês já deram, que são muito legais. Bom, então, agora nós vamos fazer então o que a palavra lá de Tiago está nos ensinando, né? Confessar os nossos pecados e orar para sermos curados. Alguém quer fazer a oração? Você pode fazer, Otávio? Vamos lá. Senhor, meu Pai, venha abençoar nosso dia hoje, Senhor. Venha abençoar todos que estão assistindo aí da casa deles, Senhor. Faz que a gente possa parar de ter esse vício e eu oro em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém, que assim seja. Olha, a gente pode controlar, né? O que não pode é não ter equilíbrio. A gente tem que ter o domínio próprio de jogar tá errado? Acho que não tá errado, mas tudo que é demais não é bom, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Vocês deram algumas dicas aqui, mas na palavra de Deus a gente tá vendo que sozinho a gente não consegue. Então a gente tem que pedir sempre para Deus que Ele vai conseguir nos ajudar. Que nem meu pai sempre fala, ele fala assim, tipo, a gente pode jogar, não é pecado se não influenciar em nada, mas a gente não pode deixar de fazer as coisas mais importantes para querer jogar. Isso mesmo, muito legal essa dica do teu pai, muito bom. Pessoal, eu espero que assim, essa nossa conversa, essa nossa reflexão também tenha ajudado vocês, se vocês também estão passando por essa dificuldade. E agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa canção e eu espero que ela toque o seu coração. Um beijo. Tchau. Tchau.